Gente, nós vamos falar do material que saiu no site Maringá Post com um levantamento feito pelo jornalista Vitor Ramalho, que volta e meia está aqui com a gente na programação da Jovem Pan. Ó, a prefeitura pagou um pouco mais de 25 milhões de reais em aditivos, em obras aqui, tá? Esses valores são valores que não estão previstos em contrato na hora que você faz a licitação para aquela obra. A gente já debateu diversas vezes a questão de aditivos, se é legal ou não, se é moral ou não, porque aditivo sempre é assim, a empresa vai, aceita, põe lá o valor no envelope na hora da licitação, que faz baratinho a obra. Aí quando começa a fazer a obra, começam a vir essas jabuticabinhas, né? Que são os aditivos. E aí a gente tem que pagar mais caro por aquelas obras. Então, no total aqui, Maringá pagou, como eu falei, pouco mais de 25 milhões de aditivos. Esses valores não estavam previstos em contratos de obras firmados de janeiro de 2017, quando iniciou a gestão do prefeito Ulisses Maia, até agora. O levantamento foi feito, como eu falei, pelo jornalista Vitor Ramalho. Os aditivos são recursos adicionais que empresas contratadas para executarem as obras pedem quando o serviço já está em andamento. Ao todo, os aditivos contratuais pagos pelo município em 81 contratos firmados entre janeiro de 2017 e dezembro de 2023. Vamos lá, o investimento total até agora nas obras passa dos 216 milhões de reais. Esse levantamento considerou apenas obras que estão concluídas, que já foram concluídas. E a obra que mais recebeu aditivos foi a ampliação da pista de pouso e decolagem do Aeroporto Regional Silvio Nami, licitada em 2019, a partir de um convênio entre o município e o Ministério dos Transportes por meio do Programa de Aviação Regional. A obra estava inicialmente orçada em 81 milhões e meio e o projeto de maior valor da atual administração é exatamente esse, mas recebeu ao longo de todo o contrato mais 4 milhões e meio de reais em aditivos que fizeram a obra passar aí dos 86 milhões de reais. Aditivo, Daniel, mais uma vez, nós estamos falando aqui de 25 milhões em aditivos. Aditivos em asfalto, pequenos aditivos, grandes aditivos, como é o caso aqui da pista do aeroporto. Você que gosta bastante de falar sempre de coisas que estão ligadas à saúde, não é a educação aqui. A segunda obra que mais recebeu aditivo foi a construção da escola Celestin Frenet, no Jardim Olímpico, foi licitada em 2020, entregue em 22. A obra inicialmente deveria ter custado 6 milhões, mas um aditivo de 1,7 passou a 7,7 milhões de reais. Aditivos, na sua opinião, é um meio legal ou não é legal? Deveríamos ser mais rígidos na hora da licitação para não ter essas surpresas, porque isso é um Kinder Ovo, né? Paulo, legal é. A prefeitura está sempre amparada ali nas leis, então acho que até 25% do contrato original pode ser aditivado. Aí passa por uma série de fatores, de análises para que tenha esse aditivo. Todo mundo aqui da bancada sabe o quanto é difícil ter uma licitação, os valores, a empresa ganha com preço às vezes lá embaixo para depois tentar um aditivo para terminar a obra, não termina. É aquela confusão que todo mundo já sabe. Agora os aditivos são legais, né? Se eles foram aditivados, ele passou por várias pessoas analisaram e concordaram que deveria ser feito o aditivo. Essa escola do Jardim Olímpico, você vê, começou em 2020, foi ano de pandemia, e aí foi acabar em 2022. Todo mundo sabe que subiu o material de construção, subiu mão de obra, subiram várias as coisas. E aí é os alinhamentos de preço. Qualquer tipo de licitação, quem está prestando serviço pode pedir esse aditivo, vamos dizer, né? A gente pode usar um exemplo, não de obras, mas de prestação de serviço. Às vezes tem uma competição, alguma coisa, e aí vai ficando defasado, você pode pedir o aditivo. Aí cabe a prefeitura analisar, fazer as ponderações, mas que parece ser um dinheiro assim, nossa, monstruoso, mas para Maringá acredito que é legal, está dentro do limite da lei e, infelizmente, né, se as licitações fossem mais, vamos dizer, mais coerentes, mais firmes ali, a empresa que ganhasse já ganharia, não teria aditivo, terminaria a obra e entregaria o serviço para a população. Fernando Tupan, aditivo, na sua opinião, nesses contratos de obras públicas, o que você acha? Paulo Caetano, é legal, mas tem uma certa imoralidade. Eu não sei se eu entendi errado, mas uma escola passou de 1,7 para 7,7, é isso mesmo? Não, vou falar de novo aqui para não errar. Passou de 6 milhões para 7,7 milhões. Ah, entendi. Então eu entendi mal. Aí eu não estaria entendendo nada porque o Daniel falou certo, tem um limite de 25%.
Mas, Paulo Caetano, isso acontece muito e, olha, parar isso vai ser muito difícil. Você vê, se você constrói uma casa, a casa sempre sai mais rápido. Por que demora tanto no serviço público? É uma coisa que a gente tem que pensar e, com certeza, reflete isso nas urnas, se a gente pensar demais o porquê. Paulo Caetano. Vamos lá, eu quero conversar com o senhor no seguinte sentido. Eu vou contratar uma empresa, uma empreiteira que seja, para fazer uma obra particular, uma obra da iniciativa privada. A empreiteira me passa os valores, eu aceito fazer a obra por aqueles valores, a gente faz um contrato, e aí do início ao fim, o que vale é aquele contrato. No serviço público, a gente passa por todo um trâmite burocrático, mas muito maior do que na iniciativa privada, para no final das contas ainda eu pagar mais caro, porque ele tem, como o Daniel falou, 25% no valor do contrato pode ser aditivado. Aí eu não sei, de fato é o poste mijando no cachorro. Paulo, se esse 25% que está permitido na lei, ele é exceção. E aqui, pelos números que o Victor levantou, são a regra. Então, você sai da exceção prevista na lei, né, para a regra. Então, os aditivos são a regra. E aí está o desvio. E por que está o desvio? Porque você colocou muito bem. Veja, para a administração contratar, e aí chegar a uma licitação, ela vai primeiro fazer os estudos, ela vai elaborar um projeto básico, ela vai fazer os cálculos, vai analisar com detalhe o que deve ser feito, como deve ser feito, e estabelecer as regras desse negócio, dessa obra. Mas, feito tudo aquilo, ainda há 25% que vai ser adicionado à obra. Não somente chama a atenção, mas creio que aí há um bom caminho para as análises detalhadas de onde está exatamente o erro. Ora, se está no projeto básico, então a prefeitura tem uma equipe técnica ruim. Isso aqui é o fato, isso aqui seria a conclusão. A prefeitura não tem uma equipe técnica ruim, ela faz os cálculos certos. Agora, quando esse 25% vem com as justificativas, mas qual é a autoridade que concorda? Então, me parece que essa autoridade está concordando, chancelando exceções que põem em risco a questão da probidade administrativa. E aí é um campo nebuloso, que necessariamente o gestor deve vir a público para esclarecer por que obras estão custando 25% a mais do planejado. Ora, se o Paulo contrata, o Paulo não vai ter esse 25% a mais para tirar do bolso. Não é, Paulo? Você vai dizer, não dá, o contrato foi esse, você tem que cumpri-lo. Olha só aqui. Aqui vai lá e diz, não, vamos pagar esse milhão a mais nessa escola, aí 1,5 milhão a mais nessa escola. É muito fácil falar desses aditivos na administração pública, mas muito difícil de se concordar na iniciativa privada. Ô, Pamela, sobre a matéria do Vitor Ramalho no Maringá Post, a prefeitura soltou uma resposta para ele sobre isso. Eu vou ler a resposta na íntegra e eu quero te ouvir. Os aditivos contratuais e todos os procedimentos sobre as alterações de contratos da administração pública estão previstos na Lei Federal 8.666 de 1993. O aditivo só é efetuado quando é justificado e tem necessidade comprovada. É importante destacar que cada obra é singular e apresentada particularidades, ou seja, nem todas têm aditivos. Além disso, há alguns fatores que podem incidir sobre as obras, como é o caso da instabilidade econômica no país e a Covid-19, por exemplo. No caso da pandemia, houve aumento em todos os insumos da construção civil, o que impactou nos contratos. Em 2021, a alta de preço na construção civil foi a maior em 28 anos, de acordo com o levantamento da Fundação Getúlio Vargas. Esse aqui é um trecho da nota. Então, há uma justificativa. No entanto, quando a gente coloca aqui nessa mesa, não estamos falando pontualmente desse valor de 25 milhões, que é um dinheiro muito substancial. A gente estava falando aqui de uma discussão tremenda na cidade, de um empréstimo de 200 milhões, quer dizer, 25 milhões que foi gasto em aditivo, pouco mais de 10% aí desse empréstimo. É um valor, sim, é grande, né? Muito dinheiro. E quando eu comparo as coisas, como eu falei pro professor, a iniciativa privada com muito menos burocracia consegue resolver muito mais rápido.
Haja vista caso de uma ponte que foi construída outro dia aí, todo mundo viu, notoriamente, falaram de um dinheiro estratosférico, a população se uniu e fez aí por, acho que 1/5 do valor a ponte com uma velocidade muito mais rápida. Foi feita uma ponte, né, que era para ser feita com 25 milhões, se não me falha a memória. A população lá do Rio Grande do Sul conseguiu se unir e fazer por 6 milhões. Era para dezembro, né, desse ano, de 2024, a entrega. Eles conseguiram entregar, concluir agora em janeiro já. Então, a gente vê o quanto, infelizmente, o trâmite do poder público é burocrático e muitas vezes lento e ineficiente. Mas aqui, nessa questão de Maringá, eu preciso fazer algumas pontuações no sentido de que são obras que realmente, às vezes, se arrastam mais de 1 ano, 2 anos. Tem, sim, essa questão da pandemia. A gente sabe que houve um aumento muito grande, né, no valor dos materiais. Teve material que não dobrou de preço, triplicou de preço. Então, é justificado o aditivo? É justificado. O aditivo é uma figura que existe na legislação, é permitido, mas é aquela coisa, está na lei, mas às vezes algumas pessoas lançam mão de algumas coisas para partir para o que a gente considera imoral, incorreto, né? Então, eu não penso que é tanto culpa da prefeitura, mas a gente sabe que muitas empresas aí que disputam licitações estão vendo aí na figura do aditivo uma forma de lançar um preço menor para derrubar a concorrência, contando depois com o aditivo. Esse é um cuidado que é preciso ser tomado, mas também é muito difícil para o poder público, e assim como eu comecei no início aqui do meu comentário dizendo, evitar isso diante dessa legislação truncada, antiga, arcaica, burocrática, de evitar esse tipo de coisa. E acaba ficando na mão desse tipo de situação. Então, realmente, essa figura dos aditivos é muito complicada, muito complexa. É difícil você discernir o que é uma empresa que está usando o aditivo aí como uma opção para derrubar a concorrência e o que é uma empresa que realmente está precisando de aditivo devido a aumentos e tal, uma dificuldade de execução. Tem projetos, por exemplo, que apresentam problemas, erros de projeto. Aí o pessoal tem que refazer, tem que recalcular. Aí entra um aditivo. Então tem tudo isso. É muito complexa essa figura do aditivo. Ângelo Rigon. A gente que quer fazer um aumento na sua casa, fazer uma obra na sua casa, construir uma casa nova igual você, levanta os preços e já sabe que não vai ser aquilo, né? Já sabe. Vai gastar um X, gasta 2X, né? Para o político, para ele não é interessante o aditivo em determinadas obras, porque vai atrasar a administração dele, ele não vai conseguir entregar, né? Mas mesmo assim, houve uma época que chamou Maringá de cidade dos aditivos, na gestão do BP, tinha 11, 12, 13 aditivos, anos e anos, coisa de louco. Felizmente, isso é injustificado da época, não havia pandemia. Hoje nós temos pelo menos um pouquinho de justificativa. Mas tem algo que eu gostaria de lembrar. Vocês devem ter ouvido falar, a gente não comentou aqui, mas vocês devem ter ouvido falar, em 18 prefeitos de Santa Catarina que foram presos na Operação Mensageiro por conta de aditivo, de corrupção, de receber dinheiro fora da minha empresa chamada Serrano, inclusive, que, se eu não me engano, ela atende Maringá também, está aqui também. Mudou de nome. Mudou de nome? Sempre. Tá, mas a Operação Mensageiro, com essa empresa que fazia lixo, ela acrescentava. Como é que ela fazia o esquema dele? Dando aditivo, colocando aditivo nos contratos com as prefeituras. Resultou nisso. 2 operações policiais, 18 prefeitos presos, todos eles bolsonaristas. Todos eles. Tá bom, vai. Santa Catarina, capital da... Então é por isso, então. Né? O Brasil tá salvo, né, gente? Extrema-direita. Eu vou falar igual... O Brasil tá salvo. O senhor agora... Se alguém quiser me desmentir, fique à vontade. O senhor tomou um atalho agora e vai ir para outro caminho. Vai, quem, Rafael? Aditivo. O aditivo ele é um mecanismo previsto em lei. Eu acho que talvez se criasse outro mecanismo, mas ele é essencial, né? Justamente para não dar prejuízo para as empresas, porque a empresa, enfim, que faz aí construção, ele tem que ter lucro também. Então,
Como a prefeitura acabou respondendo ali com relação à pandemia, etc., que teve um alto custo da construção civil, ela está justificável. Né? Então, acho que o aditivo, propondo o aditivo, óbvio que tem que ter justificativo, e aí então, acho que já está dentro da justificativa, está certo. Como foi colocado aqui, muito se sabe, né, que as questões privadas também, vou construir uma casa, vai dar 200 mil, mas na verdade não vai dar 200 mil, vai dar 250, 300 mil, vai dar muito mais. Isso no âmbito privado, né, imagina no público. Que às vezes a obra, infelizmente, o poder público não fiscaliza a empresa vai lá, tipo o centro, não sei, acho que não é centro de eventos, é na Vila Olímpica ali, então a obra é parada ali há anos e anos e anos, é diferente o valor que foi cotado na época que foi lançada a licitação e hoje, né? Os valores acabam tendo aí um aumento, enfim, então é diferente, então é necessário sim aditivos. Agora, realmente as pessoas que utilizam desse aditivo para ser corruptas e aí entrar na questão da corrupção, aí tem que ser responsabilizados. Agora, o Instituto em si, ele é necessário. E também é necessário, por exemplo, pessoas ali ligadas à administração, que tem um órgão fiscalizador, que fiscalize isso. O aditivo não é simplesmente, vou pegar um contrato com o meu privado, vai dar isso aqui, tem que assinar um aditivo. Não, passa por um trâmite de processo fiscalizatório. Tudo isso também tem que ser levado em consideração, porque não é o gestor que quer buscar. E só para terminar, a conclusão é que o empréstimo de 200 milhões, é bom deixar claro, é para buscar uma linha de crédito de até 200 milhões. Não necessariamente a prefeitura vai ter que pegar os 200 milhões e colocar ali no bolso da prefeitura e aí fazer as obras. Não é isso. Mas aguardem. Né? A média, por exemplo, dos 25 milhões aqui, só para terminar mesmo, é da média de 308 mil por obras. Né? Então, assim, é razoável. Se for pegar, é razoável. O Kim, mas o Hospital da Criança não foi entregue ainda e já teve aditivos que superam os 2 milhões de reais. E justamente por conta da previsão, né? Previsão, as coisas mudam. Né? A previsão era 8, previsão 9 meses. De quê? De entregar? Término, exatamente. Mas aí ficou se estendendo. 7 horas e 57 minutos. Repita. 7h57.